I used to spend my Saturday mornings on my knees, pulling stubborn weeds until my back felt like it was breaking. I followed the showcase garden advice, bought the expensive landscape fabric, and covered everything in thick bark mulch. But within a few months, the weeds were back, stronger than ever, poking through the plastic and making a mess. That is when I realized the problem wasn't me, and it wasn't the weeds. The problem was the bare soil. Nature hates a vacuum. If you leave a patch of earth open, something will grow there. My mission today at No Secret Gardening is to show you how to swap those sensitive, high-maintenance plants for 5 living mats that regrow and give you a weed-free yard for years to come. I am talking about a garden that handles the heat and gives you a lush green carpet in just 60 days without constant intervention. Before we dive into the species, you need to remember our signature rule of thumb for this journey. No shelter in the soil, no drama in the leaf. When the soil is exposed to the sun, it cooks. The microbial life dies, the water evaporates, and your plants suffer. A living ground cover acts as a skin for the earth. If the soil is protected, the plants above stay hydrated and happy. Let's start with a practical proof you can do right now if you are standing in your yard. I call it the midday soil test. Find a patch of bare dirt or a spot with thin mulch, and find a spot under a dense plant or some grass. Put your hand on the bare dirt. On a warm day, that soil can reach temperatures that literally bake your plant's roots. Now, feel the soil under the cover. It is cool, moist, and alive. That temperature difference is the secret between a plant that struggles and one that thrives. If you want to see if your ground cover is actually working to choke out the competition, use the sprout test. Clear a small square of 1 foot by 1 foot. In one square, leave it bare. In the other, we are going to plant our first warrior plant. In just 14 days, you will see exactly why the living mat wins every time. The first mistake most people make is going to the big box store and buying whatever looks pretty in a small plastic pot. These are often showcase plants grown in greenhouses under perfect conditions. In your real backyard, they might melt away in a week. At No Secret Gardening, we look for the creepers that actually enjoy a challenge. If you are in a full sun all-day scenario, your best friend is often creeping thyme. It is tough, you can step on it, and it smells incredible. However, if you are in partial shade, trying to force thyme to grow there is a recipe for rot. For the shaded spots, we look at things like ajuga or bugleweed. It creates a dense mat of purple or bronze leaves that weeds simply cannot penetrate. Wait until you see the common visual frustration most gardeners face when their ground cover starts to look patchy. It usually isn't a lack of fertilizer, it's a simple blind spot in how you spaced them during planting. I learned this the hard way after wasting $80 on plugs that never filled in. I want you to think about your space right now. Is it a small backyard or a large slope? Because if you have a steep hill, the way you plant these living mats changes completely to avoid washouts during the first rain. I lost a lot of money and many weekends until I discovered the 10-second moisture rule for establishing these carpets. If you get this wrong in the first 2 weeks, the mat will never form, and the weeds will win the race before you even start. A maior frustração que eu vejo, e que eu mesmo vivi, e plantar uma cobertura de solo, e ver os buracos serem preenchidos por tiririca, e dentro dele antes mesmo da planta escolhida se estabilizar. No canal No Secret Gardening, aprendemos que o segredo não é apenas o que você planta, mas como você prepara o terreno para a batalha. Se você apenas colocar a planta sobre a terra dura, ela vai lutar para sobreviver enquanto as ervas daninhas que já conhecem aquele solo
vão dominar tudo. Aqui entra o nosso mapa de decisão para esta fase. Se você tem solo compactado e seco, como muitos quintais de construção nova, você não pode simplesmente plantar. Você precisa de abridor de caminho. Se você está num cenário de vasos ou pequenos canteiros de apartamento, a dinâmica muda, o foco é a drenagem absoluta. Lembre-se sempre da nossa regra de assinatura. Verão é o trio, planta certa, solo protegido e água na hora certa. Se você fala em desses, o tapete vivo não fecha. Vamos para uma prova prática rápida que eu chamo de teste de umidade de 3 dedos. Antes de decidir se deve regar o seu novo tapete de trevo automilho, enter 3 dedos no solo até o segundo no do dedo. Se a ponta dos dedos sentir frio, mas não lama, está perfeito. Se estiver seco lá embaixo, mesmo que a superfície pareça úmida por causa de uma rega rápida, a sua planta vai travar. O erro de vitrine é molhar suas folhas. No mundo real do No Secret Gardening, molhamos a base para encorajar as raízes a descerem fundo, long do calor da superfície. Muitas pessoas me perguntam, por que a minha planta murcha mesmo com o solo úmido? Este é o sintoma visível de erro fatal, o afogamento das raízes. Se você usa pratinhos ou bandejas para ajudar na umidade, usa bem, nada de água parada. O solo deve estar sempre drenado. Água empoçada apodrece a coroa da planta e abre espaço para fungos que destroem o seu tapete em dias. Geralmente, o que parece ser falta de água é, na verdade, falta de ar nas raízes. Se você está no cenário de sol pleno o dia todo, o trevo branco é uma das minhas soluções favoritas. Mas ele tem truque que o vendedor não te conta. Ele é acumulador de nitrogênio. Ele não apenas sufoca as ervas daninhas, ele alimenta o solo para as plantas vizinhas. É uma economia real de fertilizantes e tempo. Mas atenção, se você tem crianças ou animais de estimação, o trevo atrai abelhas quando floresce. É lindo e ecológico, mas você precisa saber disso antes de cobrir o quintal inteiro onde as crianças correm descalças. Para quem tem uma vida ocupada e não quer replantar a cada estação, o foco deve ser em plantas que se autorregulam. Eu costumava comprar annuais que morriam no primeiro frio, jogando dinheiro fora. Hoje, eu prefiro o sedum ou as suculentas rasteiras. Elas são tanques de guerra. Se você esquece de regar por uma semana, elas apenas fecham as estomas e esperam. É a paz de espírito que a jardinagem inteligente proporciona. Agora, segredo sobre a densidade, o erro que te faz perder dinheiro é comprar poucas mudas e esperar que elas se espelhem por metros. No Secret Gardening, usamos a técnica do X. Em vez de fileiras retas, plantamos em zigue-zague. Isso reduz o tempo de ficamento do tapete em quase 40%. Se o solo está escaldante, a folha sofre mesmo com água, então esse fechamento rápido é a sua prioridade absoluta para proteger o investimento inicial. Eu mencionei que o vaso importa mais e isso é especialmente verdade para coberturas de solo em ambientes limitados. Se o recipiente for muito raso, as raízes cozinham. Eu perdi toda a minha primeira coleção de ervas rasteiras porque achei que qualquer bacha servia.
Mas e se eu te dissesse que existe aeromestre que anula tudo isso, independentemente da planta que você escolher? É algo que acontece nos primeiros 10 minutos de plantio e que pode condenar o seu tapete vivo a ser uma vitrine de falhas. O alerta sobre este erro que vou revelar na próxima parte é o que separa jardim de revista de quintal que realmente funciona no dia a dia. O erro mestre que mencionei e que eu mesmo cometi durante anos no canal No Secret Gardening é o que chamo de enterro da coroa. Sabe quando você planta uma muda e, para garantir que ela fique firme, você soca terra por cima da base dela. Isso é uma sentença de morte para coberturas de solo. A maioria dessas plantas rasteiras respira e se espalha a partir de ponto central. Se você abafa esse ponto com terra ou mulch pesado, a planta apodrece em uma semana. No mundo real, você deve manter o pescoço da planta nivelado como solo nunca abaixo. Para quem está acompanhando e quer resumo rápido do progresso, já entendemos que o solo nu é o inimigo e que o trio do verão é a nossa Bíblia. Mas as próximas dicas são ainda mais fáceis e baratas. Se você esquecer tudo o que eu disse hoje, lembre-se apenas desta regra. Sem abrigo no solo, sem drama na folha. É essa cobertura que mantém a vida microbiana trabalhando para você de graça, enquanto você descansa. Muitas vezes, recebemos dúvidas de inscritos que dizem: minha planta estava linda e de repente ficou feia e amarela. Para isso, eu criei o plano de resgate de 7 dias. Se a sua planta está feia, o primeiro passo é o teste da folha, cor e firmeza. Se a folha está mole e amarela, é excesso de água. Se está seca e quebradiça, é calor de solo. O ajuste não é tacar adubo, é ajustar a luz ou a rega. Muitas vezes, simples sombreamento temporário com uma tela ou vaso maior ao lado resolve o estresse térmico. Se você está buscando uma solução de custo-benefício imbatível, o guia No Secret Gardening tem tabelas detalhadas de espaçamento que evitam que você gaste o dobro em mudas desnecessárias. É o tipo de conhecimento que eu gostaria de ter tido quando comecei, economizando centenas de reais em plantas que simplesmente não tinham espaço para respirar ou que foram plantadas perto de umas das outras. Vamos ao mapa de decisão para quem tem quintal pequeno ou áreas de passagem. Se você quer pisar no seu tapete verde, escolha o microclover ou a mentha requiene, corsa mint. Se a área for apenas para visual, como canteiro isolado, vá de dichandra repens, orelha de rato. A dicandra cria efeito de cascata verde escura que parece uma pintura, mas ela é sensível ao pisoteio constante. No Secret Gardening, somos realistas, não adianta plantar algo delicado onde seu cachorro corre todo dia. Geralmente, a planta que resiste ao cachorro é a que vai vencer as ervas daninhas com mais facilidade. Outra prova prática descrita que eu sempre faço é o teste do pot versus quintal. Se você mora em apartamento, o seu maior erro é a drenagem. Em vasos, a terra seca de fora para dentro. No chão do quintal, ela seca de cima para baixo. Isso muda tudo na sua rotina de regar. Se você está no cenário de vasos, use o teste do dedo diariamente. No quintal, uma vez a cada 2 ou 3 dias, costuma ser o suficiente para manter o tapete vivo.
Eu sempre digo que o problema não é você, é a planta de vitrine. Aquelas fotos perfidas do Instagram muitas vezes escondem que a planta foi colocada ali apenas para a foto. No nosso canal, focamos no que sobrevive ao sol de meio-dia e à chuva de granizo. Se a sua produção de cobertura está travada, pode ser o ponto cego do pH do solo ou apenas a compactação. Às vezes, simples furo com garfo de jardim ao redor da planta para deixar o ar entrar muda tudo e muda. Tudo em 10 segundos. Prepare-se, porque a parte mais resistente de todas as que vamos falar ficou por último por motivo especial. E lá é a solução para aquele canto onde nada cresce, nem mesmo o mato. Mas antes, você precisa saber como identificar os sinais de que o seu tapete está realmente pegando e se tornando autossustentável. O ajuste de luz e solo que muda tudo está chegando agora. A solução final para aquele canto impossível do seu quintal, onde o solo é tão duro quanto o cimento e o sol bate sem piedade, é a lípia no de flora. Eu a chamo de a guerreira do no secret gardening. Ela cresce rápido, floresce com pequenas joias brancas e, o mais importante, cria uma rede de raízes que segura a terra e impede qualquer invasora de nascer. Mas atenção ao nosso mapa de decisão final. Se você tem jardim com flores delicadas por perto, a lípia pode ser competitiva demais. Usa em áreas isoladas ou grandes taludes onde você quer plantar e esquecer. Para saber se o seu projeto de tapete vivo está realmente funcionando, faça o checklist de sinais de sucesso. Primeiro, as folhas novas devem ter uma cor vibrante e firmeza ao toque. Segundo, você deve começar a ver pequenos corredores ou estolhas se estendendo pelo solo nu. Isso é a planta conquistando o território. E terceiro, após uma chuva forte, a água deve infiltrar suavemente em vez de criar poças ou levar a terra embora. Se você vê esses 3 sinais, parabéns. Você se torna verdadeiro cultivador e deixou de ser escravo da vitrine. Vamos recapitular por ambiente. Para você, não errar a manha de manha. Sol pleno. Vá de tomilho ao trevo para resistência total. Sombra parcial. Ajuga o dinheirinho impenca. São as rainhas da cobertura. Besos e apartamentos. Foco em seduns e suculentas rasteiras para baixa manutenção. Áreas de passar. Microtrevo ou menta corsa são as únicas que aguentam o tranco. Lembre-se sempre, se o solo está escaldante, a folha sofre mesmo com água. Proteja a base, mantenha a drenagem livre de água parada e dê a natureza fazer o trabalho pesado de sufocar as ervas daninhas por você. Com essas técnicas simples, você economiza dinheiro, protege suas costas e cria ecossistema vivo que respira sol. Se você aprendeu algo novo hoje e quer parar de gastar com soluções temporárias que só te dão trabalho, inscreva-se aqui no canal No Secret Gardening. Comente abaixo qual é o maior desafio do seu quintal e eu leio cada para trazer soluções reais para os próximos vídeos. Compartilhe esta guia com aquele amigo que vai reclamando do mato no jardim. Ele vai te agradecer pela paz de espírito. Grow with ease, smarts, and love. See you next time.